Será que a gente está aos pouquinhos se tornando robô de carne e osso? Olha, parece pergunta de filme, né? Mas, nessa era de inteligência artificial, de pressão social, a resposta pode ser bem mais real e, vamos dizer, desconfortável do que a gente imagina. O ponto de partida para essa reflexão toda é um conceito chamado autocompletar social. Pensa no teclado do celular, sabe? Que fica sugerindo a próxima palavra. É a mesma lógica. Só que, na vida, no trabalho, a gente não está usando essas respostas prontas para ganhar tempo. A gente usa para evitar conflito, para se encaixar, para ser exatamente aquilo que esperam da gente. E é importante dizer que toda essa análise que a gente vai mergulhar hoje, ela é baseada no trabalho da Marinês Pereira. Ela é uma especialista em neurobusiness e inteligência artificial, com uma bagagem imensa. Então, é a visão dela que vai guiar a nossa conversa. O nosso roteiro aqui é uma jornada, tá? Primeiro, vamos entender o tal do humano autocompletar e o paradoxo que a IA joga na nossa cara. Depois, a gente vai descobrir um poder que a gente tem para mudar e um plano de ação bem prático. Para, no fim, a gente conseguir pegar as rédeas da própria carreira. Então, bora começar. Ok, vamos para a primeira parte, o humano autocompletar. E aqui já de cara tem uma ironia, né? Como é que essa nossa busca, às vezes desesperada por aceitação social, está nos tornando tão, mas tão previsíveis? E a primeira pergunta que fica no ar é: a gente está de fato agindo ou só reagindo a uma programação? Pensa aí, no ambiente de trabalho. Quantas vezes uma resposta é de verdade, genuína, e quantas vezes é só aquilo que o sistema espera ouvir? A Marinês Pereira tem um nome para isso: modo de sobrevivência do avatar. É aquela máscara profissional, sabe, que a gente cria para proteger o ego, para fugir de briga. Mas qual é o preço disso? Esse avatar todo certinho, todo politicamente correto, pode até dar uma sensação de segurança, mas, na prática, ele simplesmente destrói a eficiência e a honestidade que as empresas precisam para crescer. E tem uma explicação científica para isso, não é achismo. A neurociência mostra que o medo de ser excluído do grupo ativa a nossa amígdala. É a mesmíssima parte do cérebro que dispara quando a gente está de frente com um perigo físico, real. Ou seja, para o nosso cérebro, ser rejeitado é uma ameaça de vida ou morte. E aí, para se defender, o que ele faz? Autocompleta a nossa fala com um clichê, com resposta segura, é puro instinto. E qual é o resultado disso quando todo mundo faz a mesma coisa? Uma regressão da inteligência coletiva. É simples. Se ninguém tem coragem de apontar um erro com medo de ser o do contra, o erro vira o padrão. A aparência de que está tudo bem acaba sendo mais importante que o resultado de verdade. Bom, e isso nos leva direto para a segunda sessão, o paradoxo da IA. E a pergunta aqui é daquelas de bugar a mente. Será que uma máquina pode hoje ser mais honesta que um ser humano? Aqui entra uma tese bem forte da Pereira. Como a IA não tem ego, não tem medo de ser cancelada, ela tem o potencial de ser o nosso último lugar seguro para encontrar a verdade nua e crua. Pensa só, enquanto a nossa comunicação é toda filtrada pelo medo, a IA busca a lógica nos dados, e ponto. Ela poderia ser uma espécie de nova biblioteca de Alexandria, um lugar só de fatos, sem filtro social. Só que aí o paradoxo fica ainda mais complicado. Uma coisa é a IA ideal, essa ferramenta da verdade. Outra coisa é a IA real, que é treinada por quem? Por nós. Pelo que a Pereira chama de carbono corrompido. Então, se a humanidade está se tornando hipócrita, a IA pode simplesmente aprender isso e escalar essa hipocrisia. Ela corre um sério risco de ser domesticada. E essa citação da Pereira resume perfeitamente a encruzilhada. O profissional que não sabe questionar a IA acaba sendo apenas um robô de carne operando um sistema de silício igualmente domesticado. Fica muito claro que a ferramenta, por mais incrível que seja, não serve para nada sem um operador consciente, crítico, por trás. Então, é isso? Fim da linha? A gente está preso nesse ciclo para sempre? A resposta, felizmente, é não. E isso nos traz para a terceira parte, o nosso poder humano inexplorado. Existe sim um jeito de transcender essa programação. A pergunta que vem na cabeça é óbvia, né? Ué, mas se a gente é só programado, como é que dá para mudar? Se somos só engrenagens numa máquina, como é que uma engrenagem, do nada, decide parar de girar como sempre girou? A resposta está na nossa própria biologia e, quem diria, até na física. Pensa no efeito observador. O simples ato de observar algo pode alterar o comportamento desse algo. Do mesmo jeito, a nossa intenção consciente pode alterar a nossa realidade. Soma isso à neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de criar caminhos novos, de se refazer. Ou seja,
Não somos engrenagens fixas, somos um sistema que pode, conscientemente, decidir mudar o próprio programa. Certo, já entendemos o problema, já entendemos o nosso potencial. Mas, e na prática? Como se faz isso? Vamos então para a nossa quarta sessão, um plano de ação em 4 passos. É o caminho para o que a Pereira chama de integridade radical. Esse caminho tem 4 etapas. Começa com a forma que a gente lida com a informação, praticando a neutralidade. Depois vai para a liderança, ativando a intenção. Em seguida, a gente fortalece a nossa própria mente, descentralizando o conhecimento. E por último, o passo mais desafiador, encarar a hipocrisia, começando pela nossa. Primeiro passo, praticar a neutralidade de dados. O que é isso? É exigir o relato sem adjetivos. É focar nos números, nos fatos brutos. Se uma equipe só aparece com a apresentação bonita, cheia de palavras de efeito, mas sem nada concreto, ela está do modo autocompletar. O primeiro passo é quebrar isso e pedir: me mostra os dados, os fatos, sem maquiagem. Segundo passo, ativar a intenção consciente. Lembra do efeito observador? A lógica é muito parecida com o efeito placebo. A expectativa de um líder de verdade altera a performance da equipe. Se a liderança trata o time como um bando de robôs limitados, é exatamente isso que vai receber de volta. Agora, quando se trata as pessoas como criadoras conscientes, como gente capaz, se ativa uma cultura de alta performance. É quase mágico. Terceiro passo, descentralizar o conhecimento. A ideia aqui é bem simples. Não dá para depender de uma única fonte de informação nunca. É preciso criar uma rede própria de sabedoria, consultar fontes diferentes, ouvir gente diferente. A IA pode ser uma lente fantástica para limpar a nossa percepção, para tirar o ruído, mas a decisão final, os valores por trás dela, isso tem que ser sempre nosso, sempre humano. E chegamos ao quarto e último passo, talvez o mais difícil: neutralizar a hipocrisia. E olha, isso começa com uma autoanálise brutalmente honesta. Onde é que nós estamos sendo hipócritas para ficar mais confortáveis? A mudança de verdade só acontece quando o custo de manter uma mentira se torna maior que o custo de dizer a verdade. E para isso é preciso coragem, uma qualidade que, sinceramente, nenhuma IA vai conseguir replicar. E com isso, a gente chega na parte final da nossa análise, a carreira e o roteiro pessoal. O momento que a gente vive hoje nos coloca diante de uma escolha fundamental sobre o futuro do nosso próprio trabalho. E a escolha é essa, preto no branco. De um lado tem a domesticação, se tornar um robô de carne e osso cada vez mais eficiente, aceitar o autocompletar social e, lá na frente, ser simplesmente substituído por um algoritmo. Do outro lado, a libertação, resgatar a dignidade humana, praticar a tal da integridade radical e, por consequência, se tornar insubstituível de verdade. Para fechar, a reflexão final vem da própria Mary Inês Pereira com uma frase que amarra tudo de forma brilhante. Sua carreira é um show, mas o roteiro deve ser escrito por você, não pelo algoritmo. No fim do dia, a pergunta que fica é: quem está escrevendo o nosso roteiro? A escolha final é nossa.